Olá, amados, graça e paz, bom dia, mais um dia na perseverança, mais um dia segundo a fé opera em nós, porque sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem pelo ouvir, ouvir as boas novas. As boas novas é a palavra de Cristo, do qual ele disse a alguns dos fariseus que creram nele saíram das sinagogas: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim nós devemos proceder segundo a verdade. Se ele habita em nós, somos verdadeiros. A única forma de andar, os verdadeiros adoradores do qual o Pai está à procura, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque não há outro Deus soberano, segundo ele, do qual concedeu o governo ao Filho, e ele não julga, mas concedeu ao Filho o poder de julgar. Ele é aquele que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor diante do seu tribunal. E é bom que, segundo a nossa alma, acompanhe as obras de justiça juntamente com a fé, da qual ele é aquele que nos justifica diante do seu tribunal, e nos galardoa segundo as atitudes de cada um, quer sejam boas, quer sejam más. O livro de Isaías 44 nos fala da soberania de Deus e a vaidade dos ídolos, porque está escrito: amar somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. A única forma é segundo o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. O fim de todo homem é desviar do mal, é temer a Deus, a Cristo. Segundo o Espírito Santo, produz em nós as obras de benevolência, da qual ele nos diz: produzis antes frutos dignos de arrependimento, da qual devemos perseverar segundo a benevolência. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, não se deis vencido pelo mal, mas aborreceis o mal e se apegai ao bem. E quando se confia em seus deuses, a Bíblia diz: confundidos e envergonhados aqueles que confiam em seus deuses, do qual é impossível de os salvar, porque não há outra rocha senão a rocha inabalável, que é Jesus Cristo, onde ele diz, segundo a palavra, que para alguns seria o alicerce verdadeiro e seguro, mas para outros seria como uma pedra de tropeço. No Isaías 44:10 diz: quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os meus artifícios são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e forma com martelos e o lavra com força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a magra, a pranha com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, como a outra come carne, assa e farta-se, também se aquenta e diz: ora, já me acorrentei, já vi o fogo. Devemos confiar naquele que não vemos, naquele que contemplamos as obras e imagens, as obras e aquilo que nós contemplamos, como o céu, a terra e o mar e tudo que há. Aquilo que nós cremos naquele que não vemos, mas contemplamos as obras das suas mãos.
aquilo que ele mesmo herdou do Pai, pela submissão do coração, tudo ele fez, tudo ele se formou, a mesma água que é a palavra, que é viva e eficaz, que formou uma porção de terra seca, onde do pó nós viemos e para o pó voltaremos. Mas aqueles que perseverarem até o fim e não negarem o seu nome, a sua alma será preservada, aonde ele dirá: vinde benditos do meu Pai. Aonde ele disse: não se turbe o vosso coração, porque a casa do meu Pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito. E assim nós perseveramos dia após dia, confiando naquele aonde segundo a fé tudo é possível aquele que crê, aonde a fé opera em nós e nós o seguimos segundo o seu direcionamento. Confiamos naquele que é do alto, que está acima de todos, aquele que ainda que se amotinam em vão os povos e nações, aqueles que confiam em seus deuses, nada lhes adianta, porque são doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, e ainda que leva à ruína e à destruição de muitos, porque justamente por confiar em seus deuses, gera-se a ira do Cordeiro. Por isso devemos perseverar confiante no único mediador entre Deus e homens, que é Jesus Cristo, não há outro além dele. Ele é o nosso mediador, ele é o nosso intercessor e ainda nos concede, Deus nos atraindo até o Espírito de Cristo, o advogado, o conselheiro, aquele que ainda quando não expressamos com orações, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tudo se formou, tudo através dele. E nós seguimos aquele que revela a imagem e a glória do Deus vivo, do qual a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus se não for por aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. Assim como a Bíblia fala que Moisés subia ao cume do monte e falava com Deus face a face. Ele falava com aquele que iluminou a sua face, Cristo, ungido de Deus, que antes mesmo do princípio, onde a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo, ele já havia sido gerado no seio do Pai. A sabedoria, segundo Provérbios, capítulo 8, do qual nós seguimos a sabedoria pura, refinada no ouro, como mais pura e refinada que o ouro, 7 vezes no fogo, sem hipocrisia, da qual nós seguimos o seu direcionamento, do qual Davi diz que via o meu Senhor assentado à direita do meu Senhor, dizendo: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de seus pés. Aonde naquele espetáculo do Monte Sião, ele conquistou, derrubou todos os principados, potestades, todos os governantes, todos os que amotinavam em vão. E assim ele é mesmo ontem, hoje e sempre, e através do anjo do concerto está entulhando os vales, derrubando os montes, aplanando os caminhos segundo a sua justiça, equidade e na sua imparcialidade. E mais um dia nele nós depositamos a confiança e seguimos, porque a Bíblia diz que aqueles que confiam nele jamais viu o justo mendigar o pão. Nem um fio de vossa cabeça se perderá, porque ele é aquele que disse: aquele que perder a sua vida por amor de mim, jamais perderá-se um fio da vossa cabeça. Alcançará a salvação e a vida eterna aqueles que produzem com uma terra boa os frutos, da qual a Bíblia diz que alguns 100 por um, outros 60, outros 30, da qual quando ele estava com seus discípulos, eles disseram: mestre, largamos tudo para lhe seguir.
largamos o barco, a família, a casa, que herdaremos? E ele disse: 100 vezes mais nesta vida e 100 vezes na vida vindoura. E assim nós perseveramos, fazendo em oculto, do qual o Pai contempla e nos galardoa. Não fazeis para serem vistos por homens, e como ele nos ensina para fugir de toda vanglória que é maligna. Depois de haveres feito tudo, o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas depois de haveres feito tudo, se considerar inútil. Fazendo assim, fugis de toda vanglória. E perseverança na oração por todos os santos, e para que todos os povos, línguas e nações venham se arrepender dos seus maus caminhos e alcançar a Jesus Cristo. E ele nos ensina, segundo a parábola do juiz iníquo, da viúva que tinha uma causa para que lhe fosse julgado, e ela sempre importunava aquele juiz, e o juiz disse: bem que eu não sei que não temo a Deus e nem a homens, mas porque essa me importuna, julgarei a sua causa. E assim ele nos diz: quanto mais aqueles que perseveram com a vestimenta dos santos, que é o linho fino, o linho da justiça, assim o Pai não fará enquanto alguns acham que pode ser tardio, porque está escrito: tudo aquilo que pedires em meu nome, assim o Pai o fará, para que seja glorificado o seu nome através de Cristo. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim nós perseveramos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.